Queridas irmãs, queridos irmãos, uma boa noite a todos. Neste convite para apresentar o estudo da noite, relacionado ao tema do Evangelho, o egoísmo, procuramos estudar, dentro das obras básicas, aquilo que Kardec procurou conhecer e entender a respeito deste ensinamento. Na pergunta 913 até a pergunta 917, Allan Kardec procura extrair dos espíritos informações a respeito do tema o egoísmo. Na pergunta 913, ele pergunta para os espíritos o seguinte: qual é o maior e mais perigoso vício que pode atrapalhar o progresso da humanidade? E os espíritos respondem que, com certeza, o egoísmo é a pior chaga que tem para a evolução, tanto do planeta Terra, quanto para o homem. O que é o egoísmo? Joana de Ângeles, num livro intitulado Joana Responde, Divaldo faz a seguinte pergunta para ela: o que é o egoísmo? Ela responde que o egoísmo é o maior parasita que se existe no planeta Terra. Que desde os tempos primórdios, desde a chegada do homem no seu estado inicial evolutivo no planeta Terra, o egoísmo faz parte do nosso sentimento. E com isso, grande parte da humanidade ainda não conseguiu desenvolver esse sentimento negativo, esse vício, que é uma marca que nós carregamos conosco através das nossas encarnações. Joana ainda responde quando Divaldo pergunta para ela como vencer o egoísmo. Ela dá-nos algumas dicas, que depois a gente vai estar falando sobre elas. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, no item 11, Kardec trata a respeito desse sentimento, que é, aliado ao orgulho, um dos maiores problemas da humanidade. O que é um ser egoísta? Um ser egoísta é aquele que pensa em si mesmo. É aquele que destina todo o seu projeto de vida voltado para si mesmo. Não tem preocupação para com o próximo. Não consegue enxergar no próximo um irmão necessitado de evolução como ele. Então, a gente vê que o egoísta é aquele ser que não conseguiu ainda desenvolver o amor, não conseguiu despertar o sentimento do amor dentro de si. Mas aí questionaram o Divaldo, não poderia ser confundido este sentimento do egoísmo com o auto-amor? Porque quando se convida o ser humano a desenvolver o auto-amor, pensa-se que a pessoa, se amando a si mesmo, voltando a amar-se intimamente, ela estaria projetando o egoísmo. E o Divaldo então responde que não. O auto-amor é bem diferente do amor próprio. Que o auto-amor é quando a pessoa se ama, mas ao mesmo tempo ela ama o seu semelhante. E o amor próprio é quando a pessoa ama a si e não ama o seu próximo, que na verdade acaba não se amando também. Porque o ser que se ama, ele está destinado a amar o seu semelhante. Então nós vemos que o egoísmo, sendo essa chaga que prejudica o projeto de evolução do planeta Terra, prejudicará também o nosso projeto de evolução. Nós não estaremos progredindo diante das necessidades que nós temos. E hoje nós vemos que o planeta Terra enfrenta, no seu projeto de transformação, uma busca constante de renovar-se, de modificar-se. E os espíritos superiores estão sempre presentes, nos convidando para que nós voltemos em nossa jornada um pouco mais para nós mesmos, de enxergar o ser que somos, o ser em evolução, de podar as arestas que nós temos dentro de nós,
os sentimentos negativos. Então, Joana de Ângeles, nesse projeto dela sobre o egoísmo, ela fala de alguns males que nós temos relacionado ao egoísmo. Por exemplo, o ciúme. O ciúme é uma porta que nasce no egoísmo. Que toda pessoa ciumenta, toda pessoa possessiva, aquela que se sente dominadora, ela traz o egoísmo jacente dentro de si. Ela não consegue enxergar o seu semelhante como um irmão em evolução, como um irmão no caminho. Então gera o conflito interior, e este conflito interior faz desabrochar o sentimento do egoísmo, fazendo com que a pessoa não consiga desprender-se desse mal e passa a ter o domínio constante do outro, dominando-o para a vida. E muitas vezes, mediante ao critério do ciúme, as pessoas tomam decisões erradas. Muitas vezes, as pessoas, mediante essa situação, acabam gerando conflitos. Às vezes até levando pessoas ao suicídio, ou cometendo um assassinato. Então nós temos que ver que o ciúme é uma doença gerada pelo egoísmo. Então esse mal, nós precisamos dominar ele. Muitas vezes, nos trabalhos de atendimento que a gente faz no dia a dia, as pessoas procuram para conversar a respeito dessa questão do ciúme. Se é normal uma pessoa ter ciúme do outro no dia a dia. Por exemplo, marido e mulher, mulher e marido. Ou pais e filhos. E a resposta que a gente sempre dá é que não. O ciúme, ele não pode existir num relacionamento. Principalmente dentro da família. Se um casal assume o compromisso, a responsabilidade de assumir um lar, tem que assumir também o compromisso e a responsabilidade do amor. Porque se existe o amor, existe um compartilhamento, existe uma caminhada de respeito, de compreensão, vendo as limitações uns dos outros. Nós não vamos cobrar do nosso semelhante aquilo que ele não está pronto para nos oferecer. Nós temos que entender isso. A partir do momento que nós deixamos de compreender essa situação e sofremos com ela, passando a perseguir as pessoas, nós estamos cavando para nós o nosso próprio sofrimento. Então nós precisamos de despertar em nós o sentimento do amor. Desenvolver em nós o auto-amor. Quando nós desenvolvermos o auto-amor em nós, nós estaremos desenvolvendo em relação ao nosso próximo também. Então o egoísmo, sendo essa chaga, traz também a maledicência. Muitas vezes, nós ouvimos comentários, ouvimos críticas a respeito do nosso semelhante, e nós embalamos naquela situação, e igualmente projetando o mal da língua, criticando pessoas, falando mal das pessoas, dizendo coisas, às vezes, que não diz respeito ao nosso entendimento, ao nosso conhecimento, e nós usamos-se deste mal para prejudicar, até mesmo para perseguir alguém, usando da maledicência em relação ao nosso próximo. Então nós precisamos pensar. Quando ouvirmos algo, é necessário refletir se realmente aquilo tem razão. Existe uma mensagem que fala-se das 3 peneiras, onde o empregado, trabalhando junto, ele vê o companheiro ser promovido. E então ele fica revoltado pelo companheiro ter sido promovido. E aí ele começa a gerar conversinhas aqui e ali com os seus semelhantes. Falando para um, falando para o outro, até que um dia ele resolve procurar o patrão e falar para o patrão a respeito daquela pessoa. E começa então a fazer críticas. Você acha mesmo que ele já está pronto, né, para ter esse cargo? Levando isso para o nosso dia a dia, acontece constantemente no nosso meio social. Quantas vezes nós deparamos com essas situações no nosso trabalho? Da pessoa usar do mal para criticar o seu semelhante.
Quantas vezes nós estamos em um grupo reunido e as pessoas começam, inadvertidamente, a fazer comentários. Olha, você viu fulano, subiu de degrau lá na empresa, já está passando por cima de todo mundo, faz tão pouco tempo que está lá e já começou a subir. Não tem merecimento para isso. E aí começam-se as críticas. Críticas que às vezes geram comprometimento. Então nós precisamos de usar da nossa racionalidade e pensar, será que isso é verdade? Será o que eu estou ouvindo realmente tem razão? Então nós precisamos procurar agir como essa mensagem das 3 peneiras, passar pelo crivo das 3 peneiras, analisar friamente, com respeito e com amor, se realmente isso é verdade. Outra questão relacionada ao egoísmo é a inveja. Quantas vezes nós nos deparamos com pessoas invejosas? E existem aqueles que sofrem pela inveja do outro, que se maltrata diante da inveja do outro. Outro dia, conversando com uma senhora, ela falou para mim, olha, o que eu mais tenho medo é da inveja das pessoas. Existem tantas pessoas invejosas que faz um mal danado para a gente. Eu disse para ela, não nos preocupemos com isso. Porque quando nós ficamos amealhados àquele sentimento de que alguma coisa ruim vai nos acontecer, com certeza irá nos acontecer. Mas quando nós temos um propósito firme de pensar que Jesus está conosco, que nós temos uma proteção espiritual que nos auxilia no nosso progresso, que nos auxilia no nosso dia a dia, no nosso bem-estar, nós iremos ser mais felizes. Então a inveja é quando uma pessoa não está feliz consigo mesmo e ela vê o outro se reportar de uma forma progressiva, evoluindo, adquirindo seus bens, procurando todos os dias trabalhar incessantemente para adquirir os seus bens, os seus recursos, mas o próximo sente dentro de si a inveja de olhar e pensar, como que ele conseguiu, eu não? O que ele fez para chegar onde chegou e eu não? Então, tudo isso são reflexões que nós devemos fazer, pensando que nós também somos capazes de adquirir em nós sabedoria, conhecimento, de adquirir caminhos melhores. Basta fazer essa caminhada, fazer com que nós possamos melhorar, com que nós possamos sentir que os nossos caminhos sejam revestidos realmente de amor e de paz. Outra questão relacionada à questão do egoísmo está a ira. Quantas vezes nós nos deparamos dentro do nosso lar, ou no meio social, até mesmo dentro da casa espírita, pessoas que não conseguem manter o equilíbrio quando houve determinadas questões. Quando é convidado a fazer uma reflexão a respeito de determinadas atitudes, ou quando ouça alguma frase, alguma palavra que se sente ferido por ela, parte-se para a agressividade, usando-se da ira, gritando, desacerbadamente, falando coisas indevidas. Então nós precisamos de pensar, a ira também é um mal que gera sofrimento para nós. Nós não pensamos nessas questões. Outro dia, brincando com um amigo, ele muito alterado, nervoso, eu brinquei com ele, olha, a hipertensão, quando a gente fica nervoso, quando a gente fica irado, a nossa pressão sobe. Por que ela sobe? Porque ela mexe com a nossa emotividade. A nossa emotividade está relacionada com o nosso coração. E aí o nosso coração começa a bombear sangue mais rapidamente, a tendência da nossa pressão subir. Então nós precisamos nos preocupar com essas questões. Porque às vezes cai duro, morto ali, e não sabe nem por quê. Chega do outro lado, dá um trabalho danado para os espíritos, para desintoxicar. Porque se revoltou, ficou irado, ficou tão preocupado com as questões que acaba desencarnando de forma desacerbada. Então nós precisamos nos preocupar com essa questão da ira.
Até quando isso nos prejudica? Às vezes, silenciar, ouvir a agressividade do outro é melhor, porque depois nós vamos refletir, nós vamos raciocinar de qual atitude eu devo tomar, de como eu devo chegar naquela pessoa e conversar com ela. Então, antes de tomar atitudes agressivas, preocupemos também com o nosso bem-estar. Outra questão muito preocupante que Joana de Ângeles coloca, e também Leon Denis coloca no livro Depois da Morte, está relacionado com a questão do roubo. Por que a nossa sociedade está tão conflitante? Por que nós vemos tantos problemas acontecendo no nosso meio social? Por que o desrespeito, o desmando? Tudo está relacionado à questão do egoísmo. Quando nós vemos que as pessoas não estão preocupadas com o ir e vir do nosso semelhante. Então, às vezes, as pessoas tomam atitudes erradas, como na questão do furto, exatamente por quê? Porque o egoísmo está impregnado dentro de si. E ele não consegue enxergar a sociedade, um meio onde ele possa transitar livremente, respeitando o seu semelhante, respeitando o que cada um conquistou, o que cada um tem, e por isso, às vezes, acaba acometendo essa situação de estar furtando. Então nós precisamos pensar e ver que os nossos caminhos são tantos, e às vezes nós nos perdemos em meio a ele, sem saber qual a direção tomar. Divaldo, ele narra em uma das suas conferências a respeito de um homem que era simples, era um lenhador que vivia próximo a uma mata, à beira de uma estrada, e o seu sustento era tirado da lenha que ele colhia naquela reserva, a qual ele levava para a cidade para vender. Certa feita apareceu um homem à sua casa, um senhor, e começa a conversar com ele, ouve todos os lamentos dele, e convida para que ele entrasse na mata. E o homem foi-se embora. E ele resolve então entrar na mata. Adentrando a mata, ele encontrou árvores de madeiras nobres. Ele vai até a cidade, procura saber de quem que era a propriedade. Lá ele ficou sabendo que aquela propriedade não havia donos. Então ele procura registrar aquela propriedade em seu nome. E começa então a extrair dali madeiras nobres para vender para a cidade. E ele começa então a fazer a sua fortuna. E ele vai adquirindo cada vez mais a madeira daquela mata, até ao ponto de montar a sua oficina e trabalhar ali com algumas pessoas, vendendo madeira, fazendo tábuas, móveis e vendendo para as cidades, e até exportando. Certo dia ele sentado à varanda de sua casa, que através da riqueza que ele adquiriu da madeira, ele comprou uma casa na cidade, e ali ele constrói a sua vida junto com os filhos, põe os filhos na escola, a esposa, que era uma mulher muito inteligente, também vai estudar. E aí ele sentado na varanda de sua casa, começa a refletir sobre aquele homem que havia estado em sua casa, convidando para que ele entrasse na mata. E aí ele começa a fazer uma viagem interior, lembrando daquele convite. E a voz soava docemente sobre os seus ouvidos. Então ele resolve adentrar novamente a mata. Adentrando a mata, ele encontra, juntamente com um rapaz que havia contratado, uma mina de cobre. E ali, ele vai para a cidade e novamente procura descobrir quem eram os donos da terra, quando ele é informado que aquelas terras também não possuíam donos. E ele então faz toda a documentação e apropria-se daquelas terras. Lá ele começa a extrair o cobre, monta outras empresas e começa a trabalhar firmemente num propósito. E por volta dos 40, ele vai novamente refletir sobre aquela questão. Os filhos já moços, estudando, a empresa crescendo,
a riqueza chegando cada vez mais forte, ele resolve então refletir a respeito daquele convite para que ele pudesse adentrar a mata. E novamente ele resolve adentrar a mata. Contrata um helicóptero, juntamente com as pessoas que trabalhavam com ele, e ele sobrevoa a mata. Quando ele vê uma nascente que jorrava água, e lá, dardos de luz ofuscava a sua visão. Então ele resolve descer, pede para que o piloto descesse até aquela água, e chegando lá, os trabalhadores que se encontravam junto com ele disse: é uma mina de esmeraldas. Aqui tem as esmeraldas mais lindas, mais belas. E aí então ele começa novamente uma jornada, indo para a cidade, procurando saber se aquelas terras tinham um proprietário, descobrindo que também era uma terra sem dono. Então ele apropria-se daquelas terras também. E começa todo o processo do garimpo. Vai passando-se os anos, ele vai ficando mais velho, os filhos dominadores, egoístas, que pensavam só nas fortunas, nas viagens, carros luxuosos, e ele já envelhecendo, começa a refletir então a respeito daquele convite para que pudesse adentrar a mata. E ele resolve então fazer uma caminhada para dentro da mata, mas para dentro da mata da sua intimidade. E aí ele começa a descobrir o alto amor. Ele começa a descobrir jazidas iluminadas que envolviam o seu coração para que ele pudesse crescer espiritualmente. Ele passou a entender aquela mensagem daquele ancião que convidava para que ele adentrasse a mata, não a mata material, mas sim a mata do espírito. E ele começa a reconhecer que tudo aquilo que ele havia adquirido era apenas uma forma de criar problemas, de gerar problemas, conflitos dentro da família. Porque os filhos começam a ambicionar o poder. O egoísta sempre pensa no poder. O egoísta sempre pensa na dominar qualquer situação. Então os filhos dele começam a tirá-lo do comando da empresa, das empresas que ele tinha, porque eles achavam que ele não tinha condições, que ele não tinha capacidade de administrar as suas empresas. Então os filhos passam a ser dominadores. Eles não veem o pai como sendo um companheiro, como um amigo, que pudesse compartilhar com eles de toda aquela riqueza, que pudesse sobreviver diante daquela riqueza. E assim nós vemos no nosso dia a dia. Quantas vezes nós encontramos esses conflitos dentro do lar, dentro da família? Porque muitas vezes pais, filhos não conseguem entender as razões dos seus compromissos, de estarem juntos para resgatar débitos do passado, de auxiliar no projeto de educação. Então os pais têm um compromisso muito grande no projeto de educação dos filhos, quando recebem, projetar uma educação segura, de transformação do ser, para que possa vencer esses vícios que nós carregamos dentro de nós. Então a responsabilidade dos pais é muito grande diante dessa situação. Então a autoiluminação começa exatamente aí, quando nós procuramos entender o que é virtudes e o que são vícios. E a gente procurar vencer os vícios, lapidando-as cada dia um pouquinho, através das nossas trajetórias. Nós não podemos agir nesse projeto de transformação do planeta Terra, em que nós nos encontramos como nós estávamos no ontem, ainda no nosso estado primário. Nós temos que ver que o planeta Terra caminha para uma evolução a qual nós precisamos fazer parte, porque nós estamos aqui há quantos anos? Então, se nós começarmos a questionar há quantos milhões de anos nós estamos aqui na Terra, compartilhando desses ideais de evolução do espírito, e ver que nós mudamos muito pouco, porque perdemos a razão diante de situações tão mesquinhosas,
Nós ficamos conflitantes quando vemos um amigo numa situação melhor do que a nossa. Porque nós desejamos as melhores roupas, as melhores marcas, o melhor carro. E aí não nos preocupamos com a nossa evolução. Todos nós podemos adquirir sim esses bens, mas sem egoísmo. Nos preocupando que nós podemos ajudar também o nosso semelhante, ajudar o nosso próximo. Reconhecer nele um irmão nosso que está necessitando de nossas mãos para ajudar. E quantas vezes nós somos testados quando alguém nos bate à porta pedindo um auxílio, pedindo uma ajuda, e às vezes nós colocamos na condição de que não vou fazer nada, não é responsabilidade minha, não tenho nada com isso. Eu trabalho e estou adquirindo o que eu preciso. Mas nós temos que ver que aquele irmão, às vezes, no momento está necessitando de uma proteção, está necessitando de mãos amigas e fraternas para auxiliá-lo. E às vezes Jesus nos oferta essas oportunidades exatamente para quê? Para que nós comecemos a mudar os nossos comportamentos, que nós comecemos a transformar o nosso ideal de um homem de bem, vencendo o mal que ainda está em nós. Jesus, por diversas vezes, foi tentado diante dessas situações de egoísmo, mas, no entanto, ele procurou demonstrar o amor. Se nós formos analisar todas as passagens de Jesus, nós vamos ver que ele tem uma situação de um egoísta que vem e cobra algo dele. Mas nós vamos ver que ele também tem uma ação de bondade e de justiça por alguém que está em conflito, que está em perturbação, que está em sofrimento. Nós vemos, por exemplo, a mulher adúltera. Quantas vezes ela foi renegada mediante a sociedade por querer estar próximo de Jesus? Quantas vezes aquela mulher tentava se aproximar de Jesus e muitas vezes até mesmo os discípulos negavam essa proximidade. Como nós vemos em Humberto de Campos, quando ele narra que no primeiro culto do Evangelho no Lar, na casa de Pedro, quando Maria de Magdala chega para fazer parte daquele culto, Pedro impede que ela entrasse em sua casa. Isso é uma ação egoística. Então Jesus leva ele a uma reflexão, convidando ele para que ele pudesse deixar aquela mulher fazer parte do culto do Evangelho no Lar. Mas Pedro ainda questiona: por que uma prostituta, uma mulher adúltera, adentrar em uma casa de família? Então, às vezes, nós também agimos assim. Como eu já disse aqui uma vez, todos nós temos um pouco de Pedro, um pouco de Judas dentro de nós, um pouco dos fariseus, porque nós carregamos esses sentimentos doentios dentro de nós. Porque nós não enxergamos além o que nós somos capazes de fazer para melhorar o nosso projeto de evolução aqui na Terra. Então comecemos a preocupar com essa autoiluminação, a nossa transformação. Para que nós façamos isso é necessário o autodescobrimento, o conhece-te a ti mesmo. Como nos diz um filósofo da antiguidade, é necessário conhecer-se a si mesmo, voltar-se para dentro de si. Quando nós projetamos essa ideia do autoconhecimento, do autodescobrimento, nós iremos ver que podemos melhorar, que nós podemos transformar. Modendo, nós vamos ver que nós estaremos modelando sentimentos nobres dentro de nós, fazendo despertar o amor. E às vezes, nós pensamos, como desenvolver o amor? É muito difícil. Mas se cada um de nós nos preocupar que a cada dia nós regarmos essa sementinha dentro de nós, nós vamos ver que ela vai germinar, ela vai desenvolver-se, ela vai crescer, e um dia então nós teremos dentro de nós um sentimento nobre, talvez o mais nobre dos sentimentos, o amor. Aquele que Jesus procurou idealizar para o homem na terra. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo.
Como eu posso dizer eu amo o meu próximo se eu não amo a mim mesmo? Então essa é a ação de um egoísta. Querer amar o próximo e não amar a si mesmo. Então preocupemos em nos amar, para amar o nosso próximo. Aí nós vamos desenvolver essa sementinha e fazer com que ela cresça. E aí nós teremos condições de ver o quanto nós somos importantes no processo de transformação do planeta Terra e o nosso processo de transformação também, o nosso crescimento espiritual. Então é necessário fazer essa busca, como este homem que adentrou a mata da sua intimidade, procurando reconhecer que nós só iremos vencer o mal que predomina em nós quando reconhecer o ser que somos, que Deus nos criou simples e ignorantes, mas com direito ao progresso. Não podemos estagnar como água parada. É necessário ver que o nosso compromisso na terra é muito maior do que nós possamos imaginar. E a doutrina espírita, ela tem como o lema a nossa transformação, mostrar o caminho. Por isso Jesus nos convidou, quando ele, reunido com os apóstolos, eu vos enviarei o Consolador. Esse Consolador é a doutrina espírita, que vem nos consolar, vem nos confortar, mesmo quando nós erramos, mesmo quando nós caímos, demonstrando que nós somos capazes de melhorar, de fazer com que as razões verdadeiras e nobres dos sentimentos possam ser despertadas, de fazer esse trabalho como um verdadeiro cristão, e assim ver a Terra transformada. Se queremos permanecer neste planeta, em que se transformará num planeta de luz, é necessário auto-iluminar-nos, para que assim possamos conquistar os nossos caminhos. Jesus continua clamando por todos nós, esperando que, na nossa semeadura, possamos verter nos nossos terrenos, no solo fértil do amor, a semente de paz, a semente de luz. Para que todos nós, assim, possamos um dia agradecer a Deus pela riqueza espiritual, pela grandeza dos sentimentos que iremos desenvolver em nós e nos fortalecer para assim termos um planeta de paz, termos um planeta de luz e também sermos felizes. Muito obrigado e Jesus nos abençoe.